Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula de matemática de hoje. Hoje são 23 de março de 2021. O tema da nossa aula hoje são os triângulos. O que é o triângulo, professora? Triângulo é uma forma geométrica em que ele apresenta três lados, sendo ele com três lados, ele vai apresentar também três vértices, né? Três vértices. Se você abrir o seu livro na página 71, você vai ver que nós temos lá algumas informações importantes sobre o triângulo. Vamos prestar atenção aí? Rapidinho, página 71. Olha só. O triângulo é um polígono de três lados e três vértices. Observe abaixo um exemplo. Então, a gente tem aqui no nosso livro um exemplo parecido com esse que a tia Vanessa deu, né? Ele tem três lados e três vértices. Como aquela figurinha que a gente colocou aqui, ó, tá? Observe os triângulos a seguir e considerando que em cada caso os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida, responda às questões. Responda às questões. Atenção! Tá dando um exemplo pra gente aqui, ó. Ó, tá falando assim, ó. Ó, você vai considerar que em cada um desses triângulos que tem aí abaixo, o A, o B e o C, os lados, eles são marcados com a mesma quantidade de tracinhos, e quando eles têm a mesma quantidade de tracinhos, eles têm a mesma medida. Se tem quantidade diferente de tracinhos, as medidas são diferentes, tá? Então, olha só, no A, nós temos um lado com dois tracinhos, um lado com três tracinhos e um lado com um tracinho. Na letra B, nós temos um lado com um tracinho, um tracinho, um tracinho. E aqui na letra C, dois tracinhos, e aqui não tem nenhum. Certo? Agora, em qual desses triângulos há apenas dois lados com a mesma medida? Qual desses aí? A, B ou C? Qual desses triângulos tem dois lados com a mesma medida? Esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Ah, aqui vai entrar alguns nomes diferentes. Ó, triângulo é sempre triângulo. Três lados, três vértices. Aí tem uma diferença entre os triângulos, porque eles podem ter medidas diferentes. Esse aqui, ó, todos têm a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida desse lado e a mesma medida desse lado. Daqui um pouquinho nós vamos descobrir o nome dele. Atenção para essas informações. Eu vou colocar aqui três nomes que aparecem aí nesse exercício que você tem que fazer. Ó, o primeiro falou que o isósceles tem dois lados iguais. Então, existe o triângulo isósceles. Ah, tem um S aqui, ó. Deixa eu consertar. É uma palavra diferente, né? Que a gente não escreve tanto. Então, é sempre bom conferir, né? Isósceles. Você também erra, professora? Claro, gente. Não é porque eu sou professora que eu sei escrever todas as palavras da língua portuguesa, não. Tem o triângulo equilátero. E ainda tem triângulo, ó, isósceles, equilátero e o escaleno.
Então, existem 3 tipos de triângulo: o isósceles, o equilátero e o escaleno. Nesse exercício, você consegue observar quem é quem. Eu vou chegar pertinho de você de novo. Ó, aqui está falando que se ele tem 2 lados com a mesma medida, ele é o isósceles. Se ele tem 3 lados com a mesma medida, ele é o equilátero. E se ele tem 3 lados com medidas diferentes, ele é o escaleno. Tá vendo? Então, como é que eu vou diferenciar? Ó, o isósceles tem 2 lados iguais. Só 2 que são iguais. O equilátero tem os 3 lados iguaizinhos. E o escaleno tem os 3 lados diferentes. Como assim, professor? Olha, na hora de fazer, suponhamos que esse aqui tem os 3 lados iguais. Então, esse é igual a esse é igual a esse. Então, esse aqui é um triângulo equilátero, porque os 3 lados dele são iguais. Suponhamos que ele tem aqui 2 centímetros. Então, esse lado aqui também vai ter 2 centímetros. E esse aqui, necessariamente, para ser equilátero, tem que ter 2 centímetros. É como se eles fossem equivalentes. Olha aqui, ó. Ter algo equivalente é que ele é igual. Então, aqui, ó, o equivalente aos lados, tá? O que é o triângulo isósceles? É aquele que a gente tem assim, ó. Tem 2 lados iguais e um diferente. Professora, mas seu desenho ficou igual. Eu tô aqui com o pincel também, né, gente? Aqui, ó, suponhamos que esse aqui tenha 3 centímetros, esse tem 3 centímetros e esse só tem 2. Então, ficou assim, ó, 3 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Então, esse aqui, ele tem que ser o isósceles. Por quê? Porque eu tenho 2 lados que são iguais e um lado, ele é menor, um lado dele é diferente. E esse triângulo, ele pode estar virado para o lado, ele pode estar virado de ponta cabeça. Do mesmo jeito, ele vai continuar sendo triângulo, tá? E qual que é o escaleno? Ah, o escaleno é aquele que cada parte dele tem um tamanho diferente. Então, ele continua tendo 3 lados, continua tendo 3 vértices, mas é como se aqui, ó, eu tivesse tamanhos totalmente diferentes em cada lado. Suponhamos que eu tenho 2 centímetros aqui, 3 centímetros aqui e só 1 centímetro de cá. Então, esse aqui é o escaleno. O mais fácil da gente lembrar é o equilátero, porque ele é equivalente, tá? Então, se ele é equivalente, um equivale ao outro, tá? Aqui, ó, o isósceles, 2 iguais. O escaleno, 3 diferentes, cada um no seu tamanho, tá? Certinho? Então, isósceles, 2 iguais, vamos repetir? Fala aí comigo. Triângulo isósceles, isósceles, 2 iguais. Equilátero, 3 são iguais. E o escaleno, os 3 são diferentes. Certo? Então, por aí você consegue fazer o seu exercício, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Página 72 tem a seguinte informação. Entre os polígonos a seguir, qual é o único que não é um triângulo? A é triângulo, B é triângulo, C é triângulo, D é triângulo. Tem um intruso aí. Qual que é o intruso? Qual é o único que não é um triângulo? Agora na número 2. Veja os triângulos que Theo desenhou em uma folha de papel. Então, o triângulo A, o B e o C. Em cada triângulo, os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida, igual ao exercício anterior que a gente fez na página 71. Escreva a
cor, não estou perguntando a letra, a cor do triângulo. Qual que é o equilátero? O equilátero é aquele que tem os três lados iguais. Que cor que ele é? O isósceles, que é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. Dois lados apenas são iguais. Qual é a cor dele? E o escaleno, qual que é a cor dele? O escaleno é aquele que todos os lados são diferentes. Agora na número 3, usando uma régua, desenho no espaço abaixo os triângulos indicados. O isósceles, que tem dois lados iguais, o equilátero, que tem três lados iguais, e o escaleno, que tem os três lados diferentes. Você vai comparar o seu desenho com o de um colega seu, para ver se vocês desenharam, né, os triângulos iguais ou não. Então, essa atividade aqui, quando você terminar, tira uma foto dela, que eu vou colocar lá no nosso grupo. Tá certo? Ok? Certinho? Então, hoje nós vamos fazer 1, 2 e 3, página 72. Só isso. Somente. Mãos à obra? Então, vamos lá. Lembrando, coloca na cabecinha, ó. Triângulo isósceles, dois lados iguais. Triângulo equilátero é aquele que é equivalente. Então, os três lados são exatamente iguais. E o escaleno é aquele que tem os três lados diferentes. Tá bom? Beijo. Boa atividade.